Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos resolver um exercício referente à aula de funções de várias variáveis. O exercício pede para considerar a função f dada por z igual a f de xy igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. Item A. Determine o domínio e a imagem da função f. Item B. Desenhe as curvas de nível da função f. Item C. Esboce uma representação gráfica para a função f. Vamos então para o exercício. Olá pessoal, vamos resolver então agora um exercício, onde eu te dou uma função z igual a f de xy igual raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado menos 4, e a gente quer encontrar o domínio dessa função, a imagem, discutir sobre as curvas de nível e, por fim, uma representação gráfica dessa função. Então, vamos começar a pensar em algumas coisas, Quando eu tinha uma função lá de uma única variável, y igual a f de x, como que a gente fazia? Então, eu estou trabalhando, quando eu estou com uma função de uma única variável, no R2. Então, o que a gente olhava lá? Para cada x no meu domínio, eu tinha o quê? Um único y, que era o f de x. E para todo x do domínio, quando eu ia percorrendo isso, eu ia pegando todos os pontos e com isso eu obtia uma curva. É uma função de uma variável. Para cada valor do domínio, observe que o domínio ele é um subconjunto dos reais. E a imagem, ela está representada lá na reta, ela é um número real. O que vai mudar agora, Quando eu estou com uma função z igual a f de xy, Então, agora eu estou trabalhando aonde? No espaço, Então, eu estou no R3, eu tenho aqui o eixo x, y e z. Mas a ideia é bem parecida, Então, o que eu vou fazer agora? Para cada ponto xy no meu domínio, ou seja, você pega um valor x aqui qualquer, um valor y aqui qualquer. Então, para cada ponto no meu domínio, eu vou ter o quê? Um único z, Onde o z, então, é uma altura aqui, nesse gráfico. Então, o que eu posso perceber? Que para cada ponto que eu for pegando no domínio, a primeira coisa agora que eu observo é que o meu domínio é onde? No R2, no plano, E minha altura, o z, esse valor de z é um número real, estou representando ali numa reta, Então, pensando um pouco nisso, então agora vamos olhar aqui para a nossa função e pensar quem que é o domínio dessa minha função. Então, eu começo a olhar para a função, a primeira coisa que eu percebo é que eu tenho aqui raiz quadrada desse valor. O que eu sei? Que raiz quadrada, só existe raiz quadrada de número positivo. Então, eu tenho que garantir, eu estou procurando os valores de x, y, que satisfaz essa equação. Ou seja, eu tenho que garantir que x quadrado mais y quadrado menos 4 tem que ser maior ou igual que zero. Ou seja, eu quero que x quadrado mais y quadrado seja maior ou igual que 4. Então, quem que vai ser o domínio da minha função, então? A gente diz que o domínio são os valores de x e y que satisfaz essa equação. Então, como que eu denoto isso de maneira mais bonitinha, Eu digo assim, que pode ser qualquer ponto xy da onde? No R2, tal que x quadrado mais y quadrado tem que ser maior ou igual a 4. Esse é o domínio da minha função. Como que seria uma representação gráfica para esse domínio? Vamos pensar? Então, vamos pensar um pouquinho. Isso aqui é um subconjunto do R2. Então, eu estou trabalhando aonde? No plano XY. Então, como que eu represento esse conjunto no plano? Às vezes, a gente não está muito acostumado a trabalhar com
desigualdade. Então, a gente pode pensar primeiro na igualdade. O que aconteceria, como seria a representação gráfica dessa equação? Como eu estou trabalhando no plano, isso é uma equação de uma circunferência centrada na origem e raio 2. Então, eu estou aqui, né, uma circunferência centrada na origem e raio 2. Né? Só que eu não quero só os valores que estão nessa circunferência, ou seja, os valores que satisfazem aquela equação x² mais y² igual a 4. Eu quero mais, eu quero também onde é maior, então eu estou olhando o quê? Não só para a bordinha dessa circunferência, mas para todo o restante. Com isso, então, a gente, além de ter determinado o conjunto do domínio da minha função, eu também representei graficamente. E a imagem? Quem seria a imagem da função? Eu começo a observar algumas coisas quando eu olho para essa função, né? Que eu estava trabalhando com uma função que é raiz quadrada, né, de um número. E eu sei que raiz quadrada de qualquer número é sempre positiva, né? Então, a minha imagem são os reais positivos. Observe que quando eu escrevo os reais positivos, o zero, ela pode ser zero, né? Senão eu tinha que ter colocado aqui uma estrelinha. Por que ela pode ser zero? Porque existe raiz quadrada, tem como raiz quadrada dar o valor zero, né? Tudo bem? Com isso, então, a gente finalizou o item A. Então, vamos para o item B. Então, agora, pessoal, iremos falar um pouquinho das curvas de nível, né? Então, para relembrar o que é curva de nível, eu coloquei aqui, né, ó, seja C pertencente à imagem da função, a curva de nível C de uma função f de duas variáveis é o conjunto dos pontos x, y do domínio, tal que f de x, y é igual a C. Ou seja, eu estou procurando os pontos do domínio onde a minha função tem o mesmo valor. Então, como que a gente faz isso, né? E a gente já viu que um dos motivos de se estudar a curva de nível, não é só esse, lógico, mas um dos motivos é que ele nos auxilia um pouco para construir a representação gráfica de uma função, né? Então, com o item B, a gente também já tem um pouco da ideia do que está acontecendo no item C. Então, vamos lá. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho que pegar um C que está na imagem da função. A gente acabou de ver que a imagem da função, por ser raiz quadrada, né, e raiz quadrada de qualquer número é sempre positivo, então eu já vi que essa imagem é real positiva. Então, eu vou começar a dar valores para C. Eu vou chamar C de K, para o K maior ou igual a zero. Então, o que acontece quando eu faço f de xy igual a k? O que está acontecendo, né? Quem que é f de xy para mim? Nada mais é que raiz de x² mais y² menos 4. Estou falando que isso é k. Como k é positivo, eu posso elevar ambos os lados da minha equação ao quadrado. Então, o que eu vou ter? Que x² mais y² menos 4 é igual a k ao quadrado. Isso acontece se somente ser x² mais y² for k ao quadrado mais 4. Então, vamos começar a pensar um pouco, né? Esse k pode ser qualquer número maior ou igual que zero. Pode ser 0, 1, 2, 3, qualquer número positivo, né, maior ou igual que zero. Onde que eu represento minha curva de nível? Né? Onde que eu estou representando minha curva de nível? São pontos do domínio onde ela é constante. A gente representa a curva de nível no R2, no plano. Então, isso aqui é equação do que no plano? De novo, eu estou trabalhando no plano com uma equação. Então, isso aqui é uma equação de uma circunferência de centro na origem e raio, raiz disso aqui. Observe que não tem problema nenhum o raio ser raiz disso, porque isso aqui sempre é um número positivo, tá bom?
Lembrando que k também é maior ou igual que zero. Então, o que acontece se k for zero? Se k for zero, eu tenho a circunferência centrada na origem de raio 2. Então, vamos colocar lá. Então, a gente diz o quê? Que a curva de nível, né, se eu penso no k igual a zero, eu estou falando que o c é igual a k, que é zero. Então, eu estou falando da curva de nível zero. A curva de nível zero, então, a representação gráfica dela é o quê? Uma circunferência de centro na origem e raio 2. Então, vamos lá representar isso. Então, raio 2, menos 2, 2, menos 2, então seria essa curva aqui. E a gente coloca assim um Czinho igual a zero, quer dizer que a curva no nível zero é a circunferência centrada na origem de raio 2. Agora a gente começa a voltar aqui, né? E dar mais valores para cá. O que aconteceria se k for 1? Né, se fizer o c igual a 1. Ia dar o quê? Uma circunferência centrada na origem, só que de raio, raiz de 5. Que é o quê? Um pouquinho maior que 2. E se eu fizer k igual a 2? Daria o quê? x² mais y² igual a 8. Que também o quê? É uma circunferência com raio um pouquinho maior. O que eu estou percebendo? Que conforme eu vou aumentando o valor de k, o que está acontecendo com essa circunferência? Continua sendo uma circunferência centrada na origem, só que um raio um pouquinho maior. Então, vou representar mais ou menos, tá, pessoal? Então, estaria acontecendo o quê? Quando eu faço a curva de nível 1, é uma circunferência com raio um pouquinho maior. Quando eu faço a curva de nível 2, uma circunferência com raio um pouquinho maior. Quando eu faço a curva de nível 3, uma circunferência um pouquinho maior. Lógico que está bem ruim o desenho, mas enfim, é para ter uma ideia. A gente não diz que a curva de nível é o valor que f de x, y assume? Você está fazendo c igual ao valor de f de x, y, que é o z. Se a gente pensar como a gente está trabalhando lá no R3, o que significa fazer z igual a um valor? Por exemplo, z igual a zero. O que eu estou fazendo na realidade? Eu estou fazendo um corte. Quando você faz o z igual a zero, você está fazendo um corte aonde? Na sua superfície e com o plano xy. Então, o que você está vendo, essa curva que você enxerga, é o corte do plano com a superfície. O que significa fazer c igual a 1? Você está fazendo um corte com o plano z igual a 1. Então, a curva de nível que você enxerga é o quê? A intersecção da sua superfície com o plano z igual a 1. Se a gente pensar um pouco nisso e olhar para cá, a gente começa a imaginar um pouquinho o que está acontecendo com o gráfico da minha função, né? Então, olha lá, quando z é zero, eu estou na circunferência de raio 2. Quando você está na altura 1, essa circunferência aumentou um pouquinho. Sua mão subiu um pouco na altura e a circunferência aumentou um pouquinho. Altura 2, altura 3, altura 4, altura 5. Isso vai aumentando. Então, eu já consigo ter uma noção que vai ser uma coisa que vai aumentando. Outra coisa que a gente verificou já é que a imagem é os reais positivo. Então, eu também já sei que não vai ter gráfico, né, no z negativo. Então, eu já consigo ter uma ideia, não sei se vocês enxergam, que vai ser algo mais ou menos desse tipo, né? Ó. Em cada altura, você tem uma circunferência um pouquinho maior. Isso aqui é um rascunho, tá, pessoal? Se eu ainda não tivesse enxergado com a curva de nível a representação gráfica, como que eu faço? A gente vai fazer, então, os cortes, né, nos planos principais, que é o assunto do item C. Olá, pessoal. Agora nós iremos fazer, né, o item C, onde a gente quer uma representação gráfica desta função. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu consigo já observar de cara, olhando para essa função, é que o que vai acontecer com o z? Né? O z é raiz quadrada de um número. Raiz quadrada de qualquer número é sempre positivo. Então, eu já sei que o z vai ter que ser maior ou igual que zero. Então, eu só vou ter gráfico de zero para cima, né? No eixo z positivo. Tá bom. Como z é positivo, raiz de qualquer número é positiva,
Então, eu posso elevar ambos os lados ao quadrado, então eu vou chegar que z quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado menos 4. Isso implica que x quadrado mais y quadrado menos z quadrado é igual a 4. Então, essa é a equação que eu estou querendo representar graficamente, lembrando sempre que o z é maior ou igual a zero. Tá bom. Como que a gente faz mesmo para representar um gráfico? A gente viu que a superfície de nível, as curvas de nível, desculpa, ela nos dá uma noção de como fica o gráfico. Então, agora, nós iremos fazer o quê? Os cortes nos principais planos, né? Então, eu vou, por exemplo, olhar para o corte no plano x igual a zero. O que é fazer x igual a zero? É olhar para o plano y, z. Então, o que na verdade isso me dá? Eu tenho lá a minha superfície, quando eu faço o corte x igual a zero, né? Quando eu olho para o plano y, z, eu vou enxergar no plano o quê? Né? Então, vamos lá. Faz x igual a zero aqui, o que eu vou ter? Y quadrado menos z quadrado igual a 4. Então, o que eu tenho? Que y quadrado sobre 4 menos z quadrado sobre 4, isso é 1. Tá bom. Quando eu olho para essa equação, como eu estou fazendo um corte do plano com essa superfície, então a curva que eu estou vendo está no plano. É uma curva plana. Como é uma curva plana, isso aqui é a equação do que no plano? De uma hipérbole. Então, como que fica se eu representar esta curva no plano YZ? O que eu vou ter? É uma hipérbole, então a gente já sabe mais ou menos como é o gráfico de uma hipérbole. O que mais que eu sei? Onde que ela vai cortar o eixo Y? Quando eu fizer z igual a zero, ou seja, y quadrado igual a 4, ou seja, y igual a mais ou menos 2. E como que eu sei onde ela corta o eixo z? Quando eu faço y igual a zero, que aí o que eu vou ter? Que menos z quadrado é 4, ou seja, z quadrado igual a menos 4. Existe algum número real z que eu coloco aqui que satisfaz essa equação? Nunca um número ao quadrado vai ser negativo. Então, isso significa que não existe z pertencente aos reais que satisfaz essa equação. Então, o que eu posso interpretar por isso? Que não vai cortar o eixo z. Eu também sei que o z tem que ser maior ou igual que zero. Então, eu vou ficar com esse pedaço dos ramos da hipérbole. Agora, o que eu vou fazer? O corte no outro plano, no plano y igual a zero. Então, quando eu faço y igual a zero, eu estou olhando para o plano xz, né? E quando eu substituo y igual a zero nessa equação, eu tenho o quê? Que x quadrado menos z quadrado é 4. Dividindo todo mundo por 4, eu vou ter o quê? X quadrado sobre 4 menos z quadrado sobre 4, isso igual a 1. Então, como eu estou no plano, isso é uma equação de uma hipérbole. Então, se eu for novamente representar aqui no plano, agora no plano xz, como que ficaria o meu desenho? Meu desenho ficaria da seguinte forma. Onde ela toca o eixo x? Onde ela corta o eixo x? Quando eu faço z igual a zero, então x quadrado é 4, o que implica que x é mais ou menos 2. Onde eu corto o eixo y? Quando eu faço x igual a zero. Só que aí eu vou ter o quê? Que z quadrado é menos 4, ou seja, não existe número real que satisfaz essa equação. Portanto, eu posso concluir que ela não corta o eixo z. Então, como que ficariam os ramos? Por fim, a gente teria que olhar para o plano z igual a zero, que na verdade é olhar para o plano xy. Só que a gente já fez isso, né? Quando a gente olhou lá para as curvas de nível, lembra que a gente comentou das curvas de nível? O que a gente fez para encontrar as curvas de nível? A gente olhou para a função z, que era o f de xy, e foi dando valores para c. E aí, então, quando você fez c igual a zero, na verdade, você fez o z
igual a 0. E a gente viu que a curva que a gente desenhou, que a gente viu, era o quê? Uma circunferência centrada na origem, raio, 2 e mais. Eu vi vários outros cortes em Z. Então agora a gente vai começar a juntar essas informações para tentar enxergar o meu desenho. Então vamos fazer um rascunho e depois a gente tenta fazer um melhorzinho. Então qual que é a ideia aqui? Quando eu estou no plano XY, eu estou com uma circunferência, né? Aqui. Né? Uma circunferência de raio 2. Essa circunferência aqui, raio 2. Depois, o que eu vi? Que quando eu fiz x igual a 0, quando eu estava no plano YZ, eu tinha equações do quê? De hipérboles. Depois eu também vi que quando eu estava fazendo y igual a 0, no plano XZ, eu também tinha hipérboles. E aí eu vi que para cada z eu vou tendo várias circunferências que foram aumentando os raios. Então assim, ficou bem ruim esse desenho, mas deu para ter uma ideia do que está acontecendo, né? O z foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí a gente pode depois fazer um desenho um pouco mais caprichado, juntando todas essas informações, enfim. Mas essa é a ideia, pessoal. Obrigada e até a próxima.